É insubstituível, diz Guardiola. Maestro na organização e inteligência do jogo, mas também na orientação da bola com o pé esquerdo. É amado por todos pelo seu caráter e pela sua abnegação em prol da equipa. Antivedeta. Já venceu muitos troféus e chamam-lhe o Picasso do futebol. É um as na seleção nacional e joga aqui no Manchester City. Bernardo Silva, primeira pessoa. Este skyline faz lembrar Nova Iorque, é como se estivesse quase em Manhattan. Estamos no centro de Manchester, uma cidade bastante mais pequenina do que Nova Iorque, mas sim, gostamos de viver no centro e estamos contentes. Esta cidade, que é muito industrial e que foi quase o berço industrial da Grã-Bretanha, do Reino Unido, é boa para se estar, para se viver, para o dia-a-dia? Eu acho que sim, é muito diferente de Portugal. Os salários são muito bons, a comparar com os nossos, porque se vive bem, se vive bastante bem em Inglaterra. Os serviços de saúde são bons também, as pessoas estão confortáveis. É habitual cruzar-se com portugueses? Vamos muito ao supermercado português que temos aqui perto e só encontramos pessoas portuguesas muito simpáticas e é sempre bom também. Vamos lá beber um café, ainda há pouco tempo fomos e até nos convidam sempre para irmos comer a um cabrito ou um bacalhau ou ouvir um fado, assim uma coisa do género. Muito... E vai? Agora prometi, por acaso, que no próximo Natal, que daqui a um mês, fazia uma visita para irmos ouvir um fado e comer um bacalhau. Vamos lá ver se cumpre a minha promessa. O que é que o Bernardo vai comprar a um supermercado português? Azeite, bacalhau... Olha, azeite, acertou logo nas primeiras duas, sim. Vou comprar peixe congelado para deixar aqui em casa, muitas das vezes bacalhau, umas cervejas portuguesas, vinho português também. Com a Inês partilhamos muito a parte da cozinha, apesar dela cozinhar bastante melhor do que eu. Mas eu gosto de cozinhar, sim, gosto de cozinhar de vez em quando. Não lhe vou mentir e dizer que cozinho todos os dias, mas 2 vezes por semana sou eu que faço o jantar. Há uma forte presença árabe, não só aqui em Manchester, mas também no seu próprio clube, porque é um clube de propriedade árabe. Isso faz com que também tenha adquirido alguns costumes, alguns hábitos? É assim, no futebol nós partilhamos balneário com pessoas de todo o lado do mundo e, portanto, de certa forma, talvez tenha uma mente mais aberta na minha forma de viver e de alguns costumes até, por ter partilhado balneário com pessoas de tantos sítios diferentes desde tão cedo. Agora, sim, os meus costumes dia-a-dia eu diria que não, eu acho que não. E mesmo a nível de clube, os nossos donos são árabes, mas é uma cultura muito inglesa, porque os trabalhadores são quase todos ingleses. O balneário é um dos locais mais democráticos do mundo? O balneário é um local de muita contestação e de muito barulho entre nós, mas muito democrático, sem dúvida. E muita amizade também. Muita amizade, porque passamos por momentos muito bons, mas também por muitas frustrações e muitas desilusões. E, portanto, por passarmos por tudo isto juntos, criamos laços também fortes, muitas vezes. E às vezes até têm pseudónimos de amizade uns para os outros, não é? Às vezes sim. Pois, mas não lhe correu bem quando chamou Conguito ao Mendy. Não me correu nada bem, não. Foi uma brincadeira que acabou por ser mal interpretada, não pelo Mendy, que era muito e continua a ser meu amigo, e a Federação Inglesa sentiu necessidade de fazer do caso um exemplo. Como é que vê essa política do politicamente correto quando o próprio Mendy pô-lo nos píncaros? O próprio Mendy mandou uma carta à Federação a dizer que a nossa relação, que nós éramos os melhores amigos dentro do balneário. Aquilo que eu acho é que a intenção e o contexto é sempre muito importante em todas as situações. Por acaso eu ainda não tinha falado sobre isto. Foi uma situação muito desconfortável em que eu tive de pagar uma multa de 50 mil libras, tive de ficar um jogo de fora e tive de fazer um curso educacional. Portanto, deu-me vontade de ligar aos meus pais e de lhes dizer: olhem, vocês fizeram um mau trabalho, não me educaram bem, portanto tenho de ser educado outra vez. E agora, se o Mendy vier aqui a casa a tomar uma cerveja e comer um bacalhau com azeite, também não pode dizer nada? Já não posso dizer nada, não. Quer dizer, posso se estiver só com ele.
pensa um jogador quando ouve o seu treinador, o Guardiola, dizer que é insubstituível, que é um dos melhores jogadores que ele conheceu na vida? Um motivo de orgulho e um motivo também de motivação para continuar a fazer as coisas bem, mas claro que sendo ele o patrão neste caso, numa relação que cresceu muito ao longo dos anos e que já é bastante longa, porque já cheguei ao Manchester City há 6 anos e meio. Posso dizer que mesmo extra futebol que tenho uma relação muito especial com ele. Nós temos um balneário muito forte em que os jogadores foram selecionados a dedo, mais do que pelas razões futebolísticas, pelo carácter dos jogadores, porque não é normal numa equipa haver tantos jogadores que pensam da mesma forma e, portanto, a forma como o clube foi direcionado pelo CEO, pelo diretor desportivo, pelo dono e depois também pelo treinador, obviamente, faz com que tudo seja mais fácil. Guardiola vai ainda mais longe quando diz: o problema é que ele não tem grandes carros, não se preocupa em investir com alto estilo e é humilde. Nós estamos apaixonados por ele. Há aqui uma espécie de diferença para o estereótipo do futebol. Eu não tenho um fetiche como muitos outros jogadores têm por ter muitos carros. Se calhar gosto de outras coisas. Mas tem uma tatuagem, que eu sei. Tenho uma só, assim. Que é do Benfica, não é? Tenho uma que é em representação do meu tempo e daquilo que o Benfica significa e significou para mim, porque estive lá 12 anos. E o Guardiola já a viu? Eu acho que sim, eu acho que ele sabe o que o clube também representa para mim. Nasceu em Lisboa e frequentou os melhores colégios. É um aluno do Valsacina. Sou. Andei primeiro num colégio inglês, no Queen Elizabeth School, ali ao pé da Gago Coutinho, e depois andei no Valsacina, sim. Depois, mais tarde, fiz o meu 12º ano no Luís de Camões, mas também gostei muito do Luís de Camões. O que é que viram os seus pais para o porem a jogar futebol com 6 anos? Eu não sei, olha, a minha mãe e o meu avô e a minha avó, o meu pai também contam histórias que eu não me lembro, mas dizem que eu desde muito pequenino já na praia, quase sem saber andar, que já chutava muito bem a bola. E eu, desde que me lembro, que sempre levei uma bola para a escola e quando tinha 4, 5, 6 anos, andava sempre a chatear os meus pais porque queria ir para as escolinhas de futebol. Mas os seus pais sonharam que gostavam de que fosse jogador de futebol ou, pelo contrário, acharam sempre que, enfim, era apenas um desporto complementar Não, aos eles gostavam estudos? que eu fosse jogador de futebol porque sabiam que era aquilo que eu mais gostava de fazer. E o meu presente de anos foi meterem-me nas escolinhas de futebol do Benfica. Na altura era no campo do Olivais e Moscavide, acho eu. Portanto, no primeiro treino que eu faço dessas escolinhas a pagar, eles vêm falar comigo logo a seguir ao primeiro treino, porque percebem que eu tenho algum jeito para futebol e dizem-me, convidam-me para eu ser federado e para eu ir mesmo para as escolas do Benfica. E, portanto, eu com 7 anos começo logo, passado uma semana, a treinar com os federados, portanto, com a parte já mais séria de escolinha de formação do Benfica, que era mesmo ao lado do Estádio da Luz, porque não havia Seixal ainda. E é a sua primeira grande interação mais democrática, com miúdos de várias proveniências. Exatamente, exatamente. De várias classes sociais, digamos. Exatamente. Desde essa altura que comecei a ter um choque social que nunca tinha tido até lá, porque Era menino de colégio? era menino de colégio, exatamente, privilegiado, e portanto quando chego ao futebol e vejo que alguns dos meus colegas com 7, 8, 9, 10 anos já iam sozinhos de autocarro das linhas de Sintra para o Estádio da Luz, muitos deles acabavam o treino e tinham pouco para comer ou quase nada. Aproveitavam aquele lanchinho do treino, não é? Um pãozito, uma fruta? Um pãozinho que eles davam lá, que davam sempre. Foi sem dúvida um choque para mim passar daquele ambiente de colégio para um ambiente em que se via que muita gente passava por algumas dificuldades. E se incentivou ou pensou, espera que isto pode ser complicado? Não, incentivou-me porque eu sempre adorei mesmo jogar futebol e era muito mais forte do que tudo o resto. Da mesma forma que jogava na escola ou que jogava a seguir à escola no pátio ao pé de casa, também ia jogar para o Benfica porque era o meu clube e porque eu gostava de jogar com miúdos que também soubessem jogar bem, para melhorar e para conseguir seguir com... Lembra-se como é que lhes chamavam nessa altura os outros miúdos? Não, às vezes chamavam-me Betinho e não sei o quê, mas... Betinho? Sim, mas eu sempre me dei muito bem com toda a gente da minha equipa, por acaso. E, portanto, foram sempre relações muito boas. O pé esquerdo foi o que deu logo nas vistas aos treinadores. Foi. Olha, até um dos arrependimentos que eu tenho de carreira é nunca ter tentado melhorar o meu pé direito. Portanto, eu fazia tudo com o pé esquerdo.
E continuo... Mas é esquerdino? Sou esquerdino. Sou esquerdino, quer dizer, eu sou... Escreve à esquerda? Eu sou um bicho estranho, porque eu escrevo à esquerda, mas, por exemplo, a comer eu corto com a faca está do lado direito. E jogo ténis com a mão direita. Portanto, eu faço algumas coisas com a esquerda, outras com a direita, mas futebol sempre foi com a esquerda. O problema é que pensa com os dois lados, não é? Com os dois lados, com tudo. sim. As pessoas pensam muito que se joga com a parte de baixo, mas eu acho que o entender o jogo e a parte psicológica é sem dúvida o mais importante, como tudo na vida. Foi independente muito cedo. Comecei a ser independente com 17 anos. Acho que foi com 17 anos que foi quando tive o meu primeiro contrato profissional com o Benfica, sim. E o dinheiro não era assim tão pouco. Era muito bom dinheiro para um miúdo da minha idade, sem dúvida. E como é que geriam esse dinheiro? Não sabia o que é que o futuro me reservava. Eu ainda vivia em casa dos meus pais. A grande parte do dinheiro eu guardava para se um dia as coisas não me corressem tão bem como eu estava à espera, para ter ali um pé de meia para poder começar a minha vida. Ou seja, é alguém que teve sempre um espírito de gestão dos seus próprios recursos e que nunca pensou em estourar o dinheiro, que é a expressão mais popular. Gosto das minhas coisas e gosto de ter coisas boas, mas acho que sempre tive um sentido de dar valor ao dinheiro e de saber o quanto custa bastante alto, sim. Quando passou para profissional, era treinador do Benfica, o Jorge Jesus. Sim, senhor. Quando o menino Betinho se vê na equipa principal do Benfica a treinar, o que é que pensa? O que é que vai nessa cabeça? Era tentar dar o meu máximo para ficarem comigo ali, porque... Ficarem comigo ali? Na equipa principal do Benfica, claro. Porque o meu sonho sempre foi ser jogador do Benfica. Nunca tinha sido, sei lá, eu nunca tinha sonhado ser jogador do Manchester City ou do Mónaco. Tinha sempre sido chegar à equipa principal do Benfica. Depois, a partir daí, tudo o que viesse seria sempre um extra. Mas depois não correu assim tão bem com o Jorge Jesus? Não, porque tinha outras opções e é legítimo. Hoje acha que é legítimo? Não, eu sempre achei que fosse legítimo. Sabe porquê é que lhe estou a fazer esta pergunta? Porque provavelmente é o pior negócio do Benfica de todos os tempos, é a sua venda. Pode ter sido um mau negócio, sim, porque podia ter dado outro proveito, não só financeiro, mas também desportivo. Se calhar poderiam ter ficado comigo pelo menos 3 ou 4 anos, da mesma forma que o Mónaco ficou, e depois de terem-me vendido, se quisessem, na mesma, por um valor bastante superior. Portanto, talvez, sim. É verdade que Jorge Jesus lhe disse que um menino Betinho, filho de pais com estudos, nunca poderia ser um bom jogador de futebol? Não foi o Jorge Jesus que me disse isso, mas disseram-me na formação do Benfica: filho de doutor não dá jogador. E afinal deu. E eu levei um bocadinho a peito e fiz tudo o possível para que desse. Era muito diferente a perspectiva de futebol do Jorge Jesus, a sua modo de ver, para aquela que é hoje a sua maneira de ver o futebol, ou até um treinador como o Guardiola? Eu até diria que somos, de certa forma, parecidos, porque é um treinador bastante ofensivo, que gosta de pressionar e que, portanto acho estranho as coisas não terem funcionado, sinceramente. Agora... Já se reencontraram? Não. Bernardo, a sua sorte foi o Jorge Jesus ter dito que o vendessem ao Mónaco. Não, pois... Porque abriu-lhe uma carreira internacional. Aí vem a parte de um bocadinho da minha tristeza, porque eu achei que o clube poderia me ter segurado de outra forma. É uma crítica explícita a Luís Filipe Vieira? Não só, porque um clube não é dirigido só por uma pessoa, mas é um grupo de 4 ou 5 pessoas, pelo menos, que mandam fortes no clube, que poderiam ter visto as coisas de outra forma e que, se percebessem de futebol, diria eu, que teriam visto as coisas de outra forma. No Mónaco, abre-se-lhe o mundo. Vai ganhar um campeonato francês, vai coabitar com os melhores jogadores do mundo e é um mundo novo para um jovem de 19 anos, até porque o Mónaco também é um lugar muito especial, não é? Foi outra vez um choque de realidades, porque jogava na equipa B do Benfica na 2ª divisão, para jogar a Liga dos Campeões e para jogar um dos melhores campeonatos do mundo. Tive a sorte de trabalhar com o Ricardo Carvalho e com o João Moutinho, que eram jogadores do Mónaco na altura e que me receberam quase como um irmão mais novo. Mas encontrar, sem dúvida, um diretor desportivo, que era o Luís Campos, que agora está no Paris Saint-Germain, e um treinador, que era o Leonardo Jardim Português, portanto, ter esta família portuguesa ajudou-me muito a um nível que eu não estava habituado. Passa para o primeiro plano do futebol mundial e ganha uma alcunha,
que é o Pastilha Elástica, não é? Foi, olha, foi uma alcunha gira, até a trouxeram depois mais tarde também para Manchester e... Bubblegum, aqui Exatamente. em Manchester. Estávamos a falar do Mendy e por acaso eu acho que foi o próprio Mendy que me deu essa alcunha. Tinha uma daquelas casas assim sobre a Bahia. Não. Olha, Então. sabe que foi outro choque muito grande de chegar ao Mónaco e perceber os preços que se praticam no Mónaco, porque eu vinha com 19 anos de Lisboa, em que pelo preço que eu pagava por um T1 de 50 metros quadrados, eu provavelmente conseguia ter quase alugar o Castelo de São Jorge em Lisboa. Portanto, eu tinha um apartamento pequenino, era um T1 mesmo, na Marina. Dava para ver a Fórmula 1. Da minha varanda eu conseguia ver algumas zonas da pista da Fórmula 1, sim. É porque dá nas vistas, no Mónaco, que o Manchester City, que não é um dos clubes históricos ingleses, como o United, como o Liverpool, mas é um clube que se fez justamente porque foram investidos muitos milhões. Como é que é essa transferência do Mónaco para aqui? Foi uma equipa que nós, no Mónaco, nesse ano, defrontámos na Liga dos Campeões e conseguimos eliminar. E, portanto, eu tenho uma conversa com o meu atual treinador, com o Guardiola, no final de um dos jogos, em que ele me dá os parabéns e em que me liga o meu empresário, depois de um desses jogos, a dizer o Manchester City, em princípio, está interessado em ti. Portanto, eu acho que esse jogo muda um bocado as coisas. Deixe-me perceber, o Mónaco elimina o Manchester City na Champions. Sim. E o treinador do Manchester City, Guardiola, pôs o olho em si. Eu acho que sim. E acaba por ser uma decisão fácil, porque venho para o melhor campeonato do mundo, para uma equipa que lutava por tudo e que estava a crescer, claramente, com um treinador que vê o futebol da mesma maneira que eu vejo. Qual é essa maneira com que vê o futebol Guardiola e coincide com a sua? É um futebol ofensivo, é um futebol de posse de bola, de tirar o tempo de bola às equipas adversárias, porque tendo a nossa equipa à bola é a melhor maneira de defender. Não lhes dá tempo para respirar? Não dar tempo para respirar, exatamente. A ideia de jogo do Guardiola é coragem e como é que se diz stubbornness? Stubborn. E a teimosia dele, mesmo quando as coisas não lhe correm bem, dele seguir com a ideia dele. Mas isso faz com que o Bernardo Silva seja também um maratonista, porque às vezes corre para aí 13 km em jogo. Corre-se muito, mas é o nosso trabalho. Eu estou a olhar para si e não estou a ver um homem extremamente musculado. Qual é o seu segredo? Olha, eu vou-lhe ser muito sincero, isto até é um mau exemplo para a malta mais nova, porque eu não vou mesmo ao ginásio. Gosto muito do treino, gosto muito pouco do treino interior, mas também tem muito a ver com a minha posição. Por exemplo, um Ruben Dias, um defesa central, tem de ser mais entroncado, tem de ser mais forte, tem de ser mais rápido. Agora, eu também, pela posição em que jogo, beneficio muito de outras coisas. É um coletivo e o Bernardo trabalha muito para esse coletivo. O que é preciso fazer para que as coisas deem certo? Não se importa de não poder marcar golos? Não, eu acho que não, porque assim, da forma que eu vejo o futebol, se nós quisermos todos marcar golos, acaba por ninguém marcar. O trabalho dos avançados é marcar golos, o trabalho dos guarda-redes é impedir que nos marquem golos, ou dos defesas também impedir que nos marquem golos, e o trabalho dos médios é fazer um bocado aqui a ligação entre os dois e ajudar um bocadinho em tudo. Another Masterclass by Bernardo Silva. Aparece muitas vezes aqui nos jornais ingleses. Quando atingimos este nível, ser reconhecido pelos nossos treinadores, pelos nossos colegas de equipa, por jornalistas, é uma motivação para continuar a fazer as coisas em que nós acreditamos. Jogadores de primeira linha em muitos clubes europeus. Isto vai funcionar bem no Europeu 2024? Eu espero que sim, Fátima. É uma das falhas na minha carreira nunca ter conseguido ajudar Portugal num Europeu ou num Mundial a chegar um bocadinho mais longe e, portanto, é aquilo que eu gostava mesmo de poder fazer nos próximos tempos. O que é que espera desse 2024? Vão jogar para ganhar? Vamos, sem dúvida. Há aqui uma responsabilidade bastante grande desta geração de ter sucesso, porque se vê o Bernardo e o Ruben no City, o Bruno Fernandes no United e o Mateus Nunes também no City, o Jota no Liverpool. Depois em Espanha uma data deles, como o Félix ou o Cancelo e não sei o quê. Depois no Paris Saint-Germain mais uma data deles. Muito honestamente eu não me lembro de ver a seleção de Portugal com tantos jogadores ao mais alto nível. O que é que aprende com Cristiano Ronaldo? Aprende-se sobretudo a questão da mentalidade vencedora e da nunca satisfação dele dentro de campo. É sem dúvida uma coisa que todos nós mais novos, eu quando cheguei à seleção tinha 20 anos, que
que tentamos absorver dele. Vejo um enorme pragmatismo sempre nas suas palavras. Não, tento fazer as coisas que fazem sentido e, portanto, eu olho sempre para a vida de uma forma pragmática porque, apesar de nós termos de emoção ser uma coisa importante na vida e termos de fazer as coisas com calor, eu acho que o pragmatismo também é muito importante para se tomar as decisões certas. E o que é importante agora para si? Que acabou de casar, que tem uma filha. Agora é preciso tomar conta da minha filha que acabou de nascer, não é? Que é o mais importante. Como é que vê daqui o futebol português? Não, é assim, não lhe vou estar a mentir e dizer que o futebol português está ao mesmo nível do futebol inglês, claro que não está. Culturalmente há grandes diferenças, o futebol inglês sempre foi um futebol um bocadinho mais direto, o futebol espanhol sempre foi um futebol mais de posse, o futebol alemão sempre foi um futebol muito mais bruto então, e de transições. Português? Eu acho que o português, olha... É mais de manha? O português tem muita manha, tem. Nós no sul da Europa temos muita manha, não só nós, como os italianos. Atiram-se para o chão? Atiram-se para o chão, mas isso já é um problema diferente que devia ser controlado de outra forma, porque é como os miúdos de 5 anos, tem a ver com a educação, porque os jogadores portugueses que jogam na Liga Inglesa não se mandam para o chão. Portanto, a culpa não é só dos jogadores. É dos árbitros? Eu acho que é de todo um sistema que tem de educar os jogadores. E, portanto, qual é que é a autoridade que, neste caso, mais direta educa os jogadores? Portanto, é o árbitro. O que é que acontece? Eu jogo na Liga Inglesa. Eu mando-me para o chão uma vez e o árbitro não apita. Eu mando-me para o chão 2 vezes. O árbitro não apita. Eu já não me mando para o chão. Em Portugal, os jogadores mandam-se para o chão uma vez. Mandam-se para o chão 2 vezes. Os árbitros apitam. Portanto, mandar para o chão recompensa. Esta pequena ideia do contactozinho ser tudo apitado faz com que o nosso futebol depois se torne muito chato. Mas a verdade é que em Portugal, todas as semanas, há grandes guerras contra os árbitros. Mas também há a Inglaterra, Fátima. Ainda agora estão fartos de falar dos árbitros. As grandes decisões falam-se em todo o lado. Agora, aquilo que faz o futebol um bocadinho mais atrativo ou menos atrativo é que em 90 minutos em Inglaterra o futebol está sempre a andar. Jogam, deixam jogar. E em Portugal está sempre parado, porque há sempre alguém a mandar-se para o chão e os árbitros apitam tudo. Apesar disso tudo, o Bernardo quer voltar. E quer voltar. Ainda há tempo de jogar. A minha paixão pelo nosso futebol, pela nossa seleção, por Portugal, pelo meu país, para também estar com a minha família, com os meus amigos, e neste caso pelo Benfica, é uma paixão muito grande que não se mede por as coisas estarem um desastre ou estarem a correr muito bem. Portanto, eu vou, independentemente do que tiver a acontecer no nosso país, eu vou sempre querer voltar. Recentemente, o Manchester City apurou-se na Liga dos Campeões e o Benfica foi eliminado. Como é que foi o seu coração no mesmo dia? Foi uma campanha muito má da minha equipa do Benfica e, portanto, foi difícil. O Bernardo Silva não apostou no Rui Costa para a liderança do Benfica, não votou nele, já o disse publicamente. Não votei. Porquê? Porque vinha de uma direção que, na minha opinião, apesar de muitas coisas boas que fez para o clube, acho que falharam em muitas outras coisas e, portanto, eu, na altura, achei que o Benfica deveria ter seguido outro caminho. A verdade é que eu fiquei de uma forma muito positiva, surpreendido pelo que fez no primeiro ano. Ficou bem impressionado? Fiquei bem impressionado, sim. Rui Costa foi um grande jogador também. Era o meu ídolo. Se me perguntasse quem é que era o jogador, a grande referência português era o Rui Costa, por ser o jogador da Seleção Nacional, da minha posição e do meu clube, do Benfica. Mas tem ainda esse sonho de voltar ao Benfica com o Rui Costa na liderança, por exemplo? É-me completamente indiferente quem é que é o presidente do Benfica na altura. Só espero que seja um presidente que leve o Benfica no caminho certo. Porque voltar ao Benfica, para si, é um dado assente. Não, eu gostava. Isto é um negócio que tem de haver 2 partes envolvidas. Portanto, eu quero. Se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer. Mas o Bernardo vale muitos milhões. Neste momento, sim. Obviamente que um dia, querendo eu voltar a Portugal, a parte financeira nunca será por aí, porque senão eu não voltava. Vou querer receber um salário correspondente ao meu valor, mas dentro daquilo que se pratica em Portugal. Não sou maluquinho nenhum para pedir coisas que não façam sentido na perspectiva do nosso futebol. E quando aqueles clubes árabes do Golfo lhe oferecem milhões e mais milhões, não postou no jogo? Eu estaria a mentir-lhe se lhe dissesse que não pensei. O que me interessava foi continuar a sentir aquele calor de poder jogar umas meias finais da Champions e de poder ouvir o estádio quase a ir abaixo quando marcamos um golo contra o Real Madrid nas meias finais ou quando ganhamos a final da Champions contra o Inter de Milão. E, portanto, eu não quis abdicar disso. Então, e se for o Porto ou o Sporting a contratarem-no?
Ou a quererem contratar. Mas isso não acontece. Não por uma questão de não respeito pelos clubes, porque, olha, tenho muitos amigos... A sua mulher é do Porto. A minha mulher é do Norte e, por acaso, é benfiquista. Mas a família dela é quase toda do Porto. E agora? Tenho muitos amigos do Porto e a minha mãe é sportinguista. Mas eu não consigo fugir ao meu benfiquismo e, portanto, com todo o respeito por todos os clubes, era incapaz de jogar no Sporting ou no Porto, não vai acontecer. Sou do Benfica. Vamos deixar entrar, venham cá. Agora vai entrar aqui no campo o Charles. E o John? Apresente-nos os seus cães. Este é o Charles e este é o John. Olá! O John? O John é o Bulldog. O Bulldog. Anda cá. O Bulldog não é tão fácil. O Bulldog francês. E este aqui é o Charles. Trouxemos o John para cá quando estávamos em Manchester. Já Tenho tem, a impressão tem que 2 anos. o John não está a gostar muito de mim. Não, Está-me a mostrar ele é muito bonzinho. Ah, é? Está-me a mostrar os dentinhos. Tem de ter mais cuidado com o outro do que com este. Mas o outro As tem aparências aquele iludem. caracol engraçado. O John chama-se John porque este é muito Anda cá, bonzinho, pode-lhe tocar à anda cá. vontade. Tem 2 anos e nós já vivíamos em Manchester e queríamos dar um nome inglês. E eu sempre disse a um dos meus colegas de equipa, ao John Stones, que se tivesse um cão que lhe ia chamar John. É muito meu amigo, então chamei John. E o Charles, porque veio do país de Gales, em honra também ao príncipe Charles de Inglaterra. E o Bernardo Silva, para muitos dos grandes ícones do Benfica, também era uma espécie de deus. Havia quem lhe chamasse o Messizinho do Seixal, lembra-se? Lembro-me muito bem do meu grande amigo Fernando Chalana, que faleceu há pouco tempo, e que foi uma figura muito importante para mim, porque foi uma figura numa altura que... Pode mandá-lo calar, se faz favor. Ó, Sr. John, então, vamos lá, vá. Vai. O seu colega de equipa está um bocadinho... Vai. Agora fiquei sem convidado. Anda cá. Vamos para aqui. Foi para o castigo, estava a fazer muito barulho. Foi para o castigo, coitadinho. Também não era preciso tanto. Estava a dizer, uma figura muito importante para mim, que me ajudou numa fase muito complicada, que foi uma fase até que eu tive para ser emprestado pelo Benfica, que me iam mandar embora com 16 anos, em que depois acabei por ficar... Quer dizer, o problema está muito para trás de Jorge Jesus. Não, eu tive muitos problemas na minha passagem pelo Benfica. Qual é a moral da história? Nunca devemos desistir quando nos dizem que não prestamos. Claro que não, temos sempre de acreditar. E mesmo quando às vezes as coisas não resultam, seguir o nosso sonho, sem arrependimentos. Quem é o melhor jogador do mundo atualmente? O Messi ganhou agora há pouco tempo a Bola de Ouro. Foi bem entregue? Houve pessoas que concordaram, houve pessoas que não. É assim, normalmente estes títulos coletivos acabam por criar bastante polémica, porque não há consistência. Portanto, ou deviam dar ao melhor jogador do mundo todos os anos, ou deviam dar ao melhor jogador da equipa que ganhou mais títulos. Estou a falar com o português mais premiado, que está no top 10 do Ballon d'Or, da Bola de Ouro. Que importância é que isso tem para si? Eu acho sempre que celebrar e partilhar memórias com outras pessoas é sempre muito mais bonito do que nós termos ali um troféuzinho que é só nosso. Agora, aquilo que eu sonho era ganhar um Mundial com Portugal, isso eu adorava. Eu até pensei que sonhava mais com o Benfica. Com o Benfica também, mas Fátima, um Mundial com Portugal, nunca ganhámos um Mundial. Podíamos tentar ganhar um Mundial. Então o Guardiola não vem aqui a casa e o Ruben Dias e O isso? Ruben vem, o treinador já não. Já é uma relação diferente. Uma relação muito boa, mas com algumas barreiras óbvias pelo meio. O Bernardo é anti-vedeta. Eu não gosto de vedetismos porque eu acho que as pessoas, cada um nasceu com as suas características e com os seus dons. Eu tive a sorte do meu dom ser um dom de um trabalho que me dá muito dinheiro, mas se o meu dom fosse outro, numa área em que não me dava dinheiro nenhum, também estava tramado. Portanto, eu sou um privilegiado e, portanto, não há razão nenhuma para nós, jogadores de futebol, neste caso, sermos vedetas. A vida não é só futebol. O que é que lhe traz a sua família?
A estabilidade emocional é das coisas mais importantes na vida de uma pessoa e E a Inês a Inês dá-me essa felicidade. é essa peça maior? Claro, claro que sim, Inês. Que E agora, encaixa. e agora a Carlota. E os cães. Também quero um rapaz. Vamos lá ver se tenho sorte. Já está a abrir os olhinhos. Foi a melhor coisa deste ano. Tu é muito calminha, portanto, É, sim, dá senhor. vontade para o segundo. E o Bernardo é muito bom pai. Olha, isso também não é um mau elogio. Também Não? é tão bom quase como o do Guardiola. Eu acho que até é melhor. Este último ano, eu a nível profissional, eu ganho a Liga dos Campeões e ganho o campeonato inglês. E a nível pessoal, casámos e tivemos a nossa primeira filha. Não sei como é que é possível repetir ou melhorar um ano como este. Eu acho que será muito difícil. É sempre assim tão simples de falar consigo. Eu acho que sim, eu tento ser o mais sincero e o mais direto possível.